Olá, gente boa, gente fina, tudo bom com vocês? Bom, se vocês acompanham as notícias, devem ter reparado que há alguns dias atrás aconteceu um terremoto no estado de Oaxaca, no México. O México é um país, devido à sua altitude, por ele estar um pouco acima do nível do mar, as informações de quão acima do mar a altitude do México está, vocês vão ver na legenda. E não foi só um alerta de. E não foi só um terremoto. Também parece que houve um alerta de tsunami no México. Mas não é de hoje que acontecem esses terremotos ali na Terra do Chaves. O mais. Até um dos mais violentos até então aconteceu quando eu ainda nem sonhava em nascer. Pois é. A história de hoje vai nos levar ao dia 19 de setembro de 1985, uma quinta-feira. Um dia normal como qualquer outro. Só que às 7 horas e 17 minutos da manhã daquela quinta-feira, muitas vidas mudaram para sempre. Porque exatamente às 7 e 17, um tremor de 8,1 graus na escala Richter atingiu a capital mexicana, a cidade do México. O saldo foi de destruição. Cerca de 5.000 pessoas desaparecidas e um total de 10.000 mortos. Entre algumas dessas vítimas desse terremoto, pessoas famosas. Entre elas, um dos grandes ídolos do rock mexicano naquela época, Rock Drigo, foi uma das vítimas fatais aos 35 anos. Devido ao terremoto, muitos lugares no México ficaram destruídos. O Estúdio 5, também conhecido como Fórum 5 da Televisa, onde era gravado o programa Chespirito, ficou totalmente destruído e a Televisa ficou fora do ar durante 7 horas. Somente um canal privado, até o canal o canal Imevision, o canal 13, transmitia as informações, até que o sinal da Televisa fosse restabelecido. Gente, pra vocês terem uma ideia, anos depois aconteceram outros terremotos que se sentiram nos estados de Puebla, Oaxaca. O mais recente que também aconteceu em Oaxaca, olha só, pra vocês terem uma ideia. Olha isso aqui, eu vou explicar para vocês, porque tem palavras aqui. Olha, esse terremoto que atingiu, que veio com o alerta de tsunami que eu falei para vocês, que foi no estado de Oaxaca, foi de 8,2 graus. 0,1 mais forte que o de 85, que foi 8,1. Para vocês terem uma ideia. E o abalo sísmico que aconteceu, gente, olha isso, teve um impacto equivalente ao de 316 bombas nucleares. Vocês podem imaginar, 316 bombas nucleares poderiam ter feito, não fariam tanto estrago como fez esse terremoto. De tão violento que foi. Olha, para vocês terem uma ideia, a Televisa tinha os seus televiteatros. Aí você fala, o que é isso? Os televiteatros eram os teatros televisivos que eram feitos em um teatro na cidade do México. E o teatro também foi destruído. Quando estava no ar estava
em cartaz a obra Mami, que era uma peça de teatro com o cantor Christian Castro. Na época, um garoto de 10 anos, ele tinha 10 anos na época, que não era cantor, ele era ator. Ele só foi enveredar na música alguns anos depois. Mas olha só. E, ó, pra vocês terem uma ideia. Palavras de... Vamos ver aqui. Palavras da jornalista Mônica Garcia Trujillo. Ela que é editora da agência de notícias Notimex. Isso foi sobre o tremor de alguns anos antes. Vamos ver a data. Aqui. Esse foi do tremor de 2017, tá, gente? Que ela falou. Houve um em 2017 e recentemente houve outro. Esse do de 2017, segundo palavras de Mônica Garcia Trujillo. Como já tinha sido anunciado um alarme falso antes, né? Quando o tremor começou a ser sentido, causou pânico usual em muitos capitalinos. O que são os capitalinos? Capitalinos é como se eles se referem às pessoas nascidas na cidade do México, na capital mexicana. Ou como era antigamente conhecido, o Distrito Federal do México. Quando o tremor começou a ser sentido, isso em 2017, causou pânico usual entre muitos capitalinos que lembramos o que nos deixou o sismo de 85. De ser corrida para se proteger. Muitas zonas viveram apagões. As lembranças à flor da pele, a angústia crescia à medida que o movimento sísmico aumentava. 10 segundos, 20, 30, quase um minuto de duração. Isso aqui foi ela falando em 2017, fazendo uma comparação. Mas muita coisa mudou desde então. Sabe por quê? A cidade do México e o restante dos países tinham uma ideia de que algo poderia acontecer. E a cada 19 de setembro, sabe o que acontecia? Acontece até hoje. Eles fazem simulações de prevenção de terremotos. Acho que foi. Não foi ano passado, nem ano retrasado. Foi em 2017. E aí minha mãe foi no Poupatempo, porque ela foi renovar o RG dela, porque já estava vencido. Eu já tinha renovado o meu, ela foi renovar o dela. E a gente foi num dia que estava tendo simulação de... Era simulação da brigada de incêndio. A gente participou, foi um negócio bem legal. Meu irmão não gostou muito, ele já saiu fora. E minha mãe, a gente saiu numa boa, tranquilo, foi bem legal. É basicamente o que muitos países fazem no dia 19 de setembro, pelo menos lá no México, que é essa simulação de prevenção a incêndios, a terremotos, quer dizer. E como eles estão numa zona de falha tectônica, o que é? Vocês vão entender. Eles já se acostumaram a conviver com terremotos, ameaças de tsunami, ciclones. Tivemos recentemente o ciclone bomba ali no sul do Brasil. Na hora que eu falaram ciclone bomba, eu pensei, o que seria isso? Mas quando eu vi o tamanho dos estragos que esse ciclone bomba fez, eu falei, já sei porque tem esse nome. E olha só, pra vocês terem uma ideia. Ó, outra jornalista que também falou sobre o terremoto, agora foi de 85. Ela é uma jornalista freelancer, o nome dela é Cíntia Sanches. Ela tinha, na época desse terremoto, ela tinha 7 anos de idade. Olha o que ela disse. Me protegi junto com minha avó e primos no pátio de casa. Nunca me esquecerei do som que se desprendia dos edifícios que caíam ao redor. E muito menos da cara da minha avó dizendo, meu Deus, os prédios estão caindo. Sim, muitos prédios desabaram. Esse cantor que eu falei para vocês, esse ícone do rock, estava em um dos edifícios que caiu. Eu fiz uma menção, acho que foi em umas curiosidades sobre o Chaves, ao terremoto de 85. Nesse terremoto,
Raul Chato Padilha, o Jaiminho, perdeu sua casa. Foi o mais triste, né? E existem filmes que fazem referência a esse acontecimento. Que vai aparecer aqui na legenda o nome de um ou alguns filmes que fazem referência. Não é possível. E para vocês terem ideia, foram 6 grandes terremotos no mundo. Em 1960, houve um de 9,5 graus em Concepción, no Chile. O outro que aconteceu também, nesse de Concepción, morreram 1.700 pessoas. Esse que eu falei da Cidade do México em 1985, que matou 10 mil pessoas e deixou 5 mil desaparecidos, 8,1 graus. Em 2004, a Indonésia também viveu um terremoto. Também. Oi. Tá gravando? Pode falar. Desculpa aí. A Bruna perguntou se você sabe onde tem bexiga. Bom, eu tava falando que eu tive que fazer uma pausa. Esse terremoto na Cidade do México custou a vida de 10 mil pessoas. Mas em dezembro de 2004, eu não sei se vocês se lembram que houve um tsunami. Dia 26 de dezembro de 2004. Esse tsunami, na verdade, começou como um terremoto de magnitude 9,1 na ilha de Sumatra, na Indonésia. E o tsunami foi tão devastador que chegou em 15 países da Ásia e da Europa, entre eles a Tailândia. No total, morreram mais de 230 mil pessoas, uma das maiores catástrofes naturais de todos os tempos. E mais de 1,5 milhão de pessoas ficaram desabrigadas. Aliás, nesse tsunami na ilha de Sumatra, morreram também alguns brasileiros. Eu fiquei sabendo que foram, acho que 3, uma família, mãe, pai e um filho de 10 anos morreram nesse tsunami. Em 2010, um terremoto atingiu o Haiti. Sim, no dia 12, ou foi 13, acho que foi 12 de janeiro de 2010. Esse terremoto, ele deixou cerca de 300 mil mortos. Olha, pra vocês terem uma ideia, o Haiti é um dos países mais pobres da América Central. Mais de 15% da população ficou desabrigada. 300 mil mortos aproximadamente. Entre eles, doutora Zilda Arnes, uma médica sanitarista que estava fazendo um trabalho humanitário em Porto Príncipe. E durante o terremoto, uma das vigas da igreja caiu sobre ela. E ele foi sentido em toda a região do Caribe e ainda onde? Na costa venezuelana. Para vocês terem uma ideia do tamanho da catástrofe. Já em março de 2011, um terremoto submarino de magnitude 9,1 atingiu o Japão. Pois é. E foi na península de Tohoku. Eu não sou muito boa em japonês, gente. E esse foi o maior que foi registrado no Japão. Mas o número de mortes foi menor em relação aos terremotos do Haiti e em relação também ao terremoto da Indonésia. Foram 18 mil mortos. E isso causou explosões numa usina. Na usina de Fukushima. Pois é. E esse foi o maior desastre nuclear
desde a famosa catástrofe de Chernobyl. Mas, vamos lá. E em 12 de maio de 2008, um tremor de 7,9 graus atingiu a província de Sichuan, na China. Matou quase 90 mil pessoas, promoveu uma devastação enorme na região, as escolas foram atingidas e olha só, um total de 5, e estudantes mortos ou desaparecidos foram estipulados pelo governo chinês em 5.335 desaparecidos. Ou seja, foi uma catástrofe de grandes proporções. E em 2016 houve um outro terremoto, dessa vez na cidade de Guayaquil, no Equador. Também foi de grandes proporções. Vou procurar exatamente as estimativas de quantas pessoas morreram nesse terremoto de Guayaquil, que elas vão aparecer nas legendas, viu? Bom, minha gente, era isso. Já teve vídeo meu bagunçando, né, no canal. Fui pra cozinha. Você deve estar pensando, o que essa maluca foi aprontar na cozinha? Quase que deu tudo errado, mas no fim deu tudo certo. Acontece comigo. E olha, gente, se vocês tiverem alguma ideia de tema, comenta aqui embaixo, viu? Deixa nos comentários que eu vou ler, vou fazer o roteiro, vou pesquisar todinho o tema e vai ter pra vocês. E antes que vocês perguntem o que eu tô toda agasalhada, gente, pra vocês terem uma ideia. Hoje, sábado, 4 de julho, 5h30 da tarde, tá um frio. Um frio que vocês não têm noção. Estamos no inverno, minha gente. Mas olha, depois logo passa esse frio todo. Então, gente boa, gente fina, gente bonita. Beijo pra todo mundo e